Olá, paz do Senhor. Hoje nós vamos ver a lição 12. E a lição de número 12, ela fala sobre uma vida pura. E sobre essa vida pura, nós vamos estudar hoje. Aqui diz, olha, o pecado sexual tem sido aceito por tantas pessoas como algo comum e normal, que se torna como uma norma de vida. Alguns pais esperam que seus filhos tenham sua primeira experiência sexual já na adolescência. Mães orientam suas filhas a como usar preservativos para que elas não fiquem grávidas. O adultério é crime no Código Penal brasileiro, mas não há ninguém nos presídios pagando pena por esse crime. Isso seria ridículo, muitos diriam. As revistas e filmes pornográficos circulam livremente nas ruas e nas praças, e por que não dizer na casa de muitos? Só para deixar claro que o crime de código, crime do Código Penal de adultério, artigo 240, ele já não é mais considerado crime no Brasil, tá? Adultério não é mais considerado crime no Brasil. Aqui, ó, vamos ver aqui esse site, Direitos Brasil, atualizado há 3 anos atrás. Ó, os casos de adultério sempre geram muita confusão, causando desconforto para quem é vítima. Adultério é crime. Há um tempo atrás, além do sofrimento e do constrangimento social que as vítimas de adultério e também seus familiares sofriam, o mesmo era considerado crime. E hoje, o adultério é crime? Atualmente, os casos de adultério não se configuram mais crime. Isso devido às mudanças que ocorreram nas chamadas violações de direito penal. Então, o adultério já se configurou como dano social e por algum tempo adultério era crime. E crime eram sinônimos e constantemente afirmava que adultério é crime. Entretanto, o artigo do Código Penal que tratava essa questão foi revogado, certo? Deixando o adultério de ser crime, já que não se configura como dano social. Queria ver aqui se apareceu o ano, mas vamos dar uma olhadinha, que ó, pelo jeito aqui foi em 2005, né? Que a partir de então não é mais crime. É, ó, o adultério deixou de ser crime no dia 29 de março de 2005, certo? Então, 29 de março de 2005, o adultério não é mais considerado crime no Brasil. Porém, nós fomos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo, um povo santo e puro para Deus. Deus criou o homem e a mulher. Ele é o autor do sexo. A relação sexual é pura e santa, desde que seja dentro dos limites e propósitos de Deus, ou seja, dentro do casamento legal. A atração sexual entre o homem e a mulher é normal e foi estabelecida por Deus, visando a felicidade do casal e também para a procriação. Porém, por ser uma relação forte e atraente,
Deus estabeleceu regras e limites bem claros, os quais precisamos respeitar, pois uma vez desobedecidos, colheremos desgraças e tristeza. Toda relação sexual fora do casamento é adultério ou prostituição. É proibida por Deus, mesmo que já seja um noivo. A relação sexual antes do casamento desagrada a Deus e tem sérias consequências. Sobre a questão de ter uma vida santa, e relacionado à vida íntima do casal. Ela só é considerada santa dentro dos limites legais do casamento. No namoro não é santo e fora do casamento não é santo. Somente pode ter relação sexual com o esposo e a esposa. E se acontecer de ter o adultério, isso pode trazer consequências desastrosas para a família. Então, vamos manter a vida santificada nessa área. E vamos aí agora estudar as referências. Diz assim, ó, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idol... Libertinagem, só o 19, né? Então você vê que as obras da carne, a nossa carne, ela pede por imoralidade sexual, por libertinagem. Isso são as obras que a carne produz. Então, desejo vai haver e alguma tentação vai haver nesse sentido. Cabe a nós dizer não, certo? Vamos continuar. Efésios, capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem esgracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Sabe aquela questão em que até as letras de música, elas são muito imorais, as palavras, as conversas, as pessoas no modo de falar, no modo de agir, nas brincadeiras, nas piadas, são muito imorais. Isso é, nós, como uma vida de nova criatura, uma vida santa, não pode se nem mencionar, não pode sair da nossa boca esse tipo de conversação. Nossa conversa tem que ser uma conversa santa, uma conversa que agrada a Deus e de ações de graça. Vamos continuar aqui. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Olha essa parte. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então, é mortificar, é fazer morrer essas questões. É dar um jeito de preencher a mente com outras coisas, ler a Bíblia, se envolver na obra de Deus, colocar os pensamentos em outro lugar, os comportamentos. Tem um comportamento que
seja longe disso, que seja um comportamento de acordo com a palavra de Deus e os pensamentos também. Então, dá um jeito de fazer morrer. Agora, 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, que de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Essa palavra fornicação aqui é sexo antes do casamento. Então, a Bíblia está nos orientando a ser santos, né? A que a nossa vida seja uma vida de constante santificação, a ser vasos de honra e não de desonra. Vamos continuar. Hebreus 13, 14 diz assim: O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, certo? Então, aí Deus não aprovando o adultério e nem o comportamento imoral. Olha, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, é um pecado, imoralidade sexual, que você comete com o seu próprio corpo. Você está fazendo mal para si mesmo. Então, se abstenha disso, deixe isso de lado, certo? Olha, depois de receber a Jesus como Salvador e Senhor, nossos corpos tornam-se habitação do Espírito Santo. Vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então, primeiro nós vimos ali que a imoralidade sexual, ela é um pecado contra o nosso próprio corpo. Aí, o próximo versículo vem nos dizendo que o Espírito Santo, ele, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, dentro do nosso corpo habita o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o nome já diz, ele é santo. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Vamos continuar. 1 Coríntios 6,
18 diz: fugir da impureza, que quer dizer fugir do ato sexual ilícito, dos lugares de tentação, das amizades ou outras coisas que induzam ou provoquem a imaginação ou levem a ceder diante da tentação. Por exemplo, fugir das revistas, dos livros, dos filmes pornográficos ou sugestivos, de vários programas de televisão, de vestimentas provocantes e sensuais, de piadas imorais e de tudo que é malicioso. A Bíblia nos manda fugir das paixões da mocidade. Vamos ver aqui Tiago, capítulo 2, versículo 22. Diz assim, ó: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, a Bíblia, em relação aos desejos sexuais, ela não diz para você segurar, para você aguentar, para você tratar de uma forma, eu vou até esse ponto, até aqui eu aguento, até aqui eu não aguento. Ou você está lidando no dia a dia com isso. A Bíblia não orienta isso. Como é algo muito forte, tempestivo, avassalador, que pode tomar conta de sua emoção, paixão, a Bíblia recomenda fugir. Então, fuja de toda situação que vai te levar a pecar nisso, certo? Então, vamos continuar. O seguidor de Jesus precisa abandonar todo vício. Diz assim, ó, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompamos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação. Então, olha aqui o versículo primeiro. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Está bem claro aí o versículo, né? Ninguém pode considerar fisicamente limpo sem banhar-se diariamente. Da mesma forma, só podemos ser limpos espiritualmente através de um contínuo relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que nos lava e purifica de toda impureza a que estamos sujeitos neste mundo. O apóstolo Pedro é bem claro sobre isto. Mas agora sejam santos em tudo quanto fizeram, tal, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem filhos de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: vocês têm de ser santo porque eu sou santo. Falando sobre 3 níveis de maturidade, João faz a seguinte observação. E portanto eu digo a vocês, pois que conhecem o Deus eterno, e a vocês, rapazes que são fortes, têm a palavra de Deus em vossos corações e triunfaram na sua luta contra Satanás. Então, vencer isso, vencer a imoralidade sexual, vencer as tentações sexuais. Não é fácil para ninguém, mas é possível. É possível tendo uma vida de renúncia,
tendo uma vida de compromisso com Deus, tendo uma vida em que você queira agradar a Deus e não a si mesmo. Então, a palavra é renúncia, santificação, purificação, regeneração e ter compromisso com Deus, tá bom? Essa foi a lição 12 até a lição 13. A paz do Senhor.